vai falar hoje sobre 7 hábitos importantes para o seu desenvolvimento pessoal. A gente sabe que hábito é algo muito importante para a vida da gente e ele é quem vai ditar o nosso comportamento. Então é algo que a gente precisa prestar muita atenção e entender que se você tiver hábitos que não te ajudam a crescer, a progredir, com certeza você vai ter problemas na vida pessoal e na vida profissional. Então é importante entender como é que estão os seus hábitos, quais são os seus hábitos. E aí eu coloquei aqui uma relação de alguns hábitos que podem trazer benefícios para você, claro. São hábitos que eu já faço, né? Já tenho como hábito inconsciente. Vou explicar também como é que funciona, né? Naturalmente isso acontece. Então, lembrar que o hábito vai ditar o nosso comportamento faz com que você entenda o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa mudar em alguns aspectos. E nada melhor do que avaliar como é que estão sendo os meus hábitos. Eu estou tendo um hábito legal? Não estou? Como é que eu estou no hábito do estudo? Eu estou estudando como deveria? Isso é um hábito natural na minha vida? Que tipo de hábito me faz crescer ou não? Quando a gente chega nesse estágio, esse é um tipo de assunto que, quando nós tomamos consciência de quanto ele é importante para a vida da gente, você começa a entender por que você perdeu algumas oportunidades, por que você continua perdendo algumas oportunidades, mas também, devido ao seu hábito, você também ganha algumas oportunidades. E aí é interessante porque eu passei muito tempo para entender isso, né? Por quê? Alguns hábitos que você tem que terminam deixando você perder oportunidades, principalmente oportunidades de trabalho. Eu perdi algumas oportunidades de trabalho, por exemplo, por conta de hábitos, né? E aí esses hábitos terminam o quê? Prejudicando o seu comportamento. E esse comportamento, de certa forma, reflete de como as pessoas veem você, que isso também é muito importante avaliar. Muitas vezes nós temos uma impressão nossa de como nós somos, só que as pessoas têm uma visão completamente diferente, tá? E aí é importante separar o que é benéfico ou não em relação ao hábito, tá? Chegar atrasado nos lugares, por exemplo. Você marca uma reunião às 8 da manhã. Aí você não chega às 8 da manhã. Aí dá 8h30, 9 horas, 9h30. A pessoa que deveria estar na reunião para comandar a reunião é o último a chegar. Esse tipo de hábito vai dizer muito sobre o comportamento dessa pessoa. E esse comportamento vai gerar um pré-julgamento, onde as pessoas, quando tiverem que marcar algo com essa pessoa, não vão confiar que ela vai chegar no horário certo. Embora tenha acontecido alguma coisa. Pode acontecer um trânsito, o carro quebra, alguma coisa pode acontecer com você, naturalmente, isso pode acontecer. Agora, se isso vira uma rotina, isso vira um hábito. E se vira um hábito, o seu comportamento vai dizer quem é você. Então, toda vez que você olhar para aquela pessoa, você vai dizer, fulano chega atrasado em toda reunião. Nós vamos marcar uma reunião às 7 horas da manhã para não interromper o processo do trabalho, né? A rotina do trabalho, mas não adianta porque fulano chega tarde toda vez. Então, já que ele chega tarde, eu vou chegar tarde também. Não vou ficar lá feito um besta esperando, que é assim que as pessoas falam, naturalmente. E parece simples, bobo, mas não é. Porque as pessoas começam a criar esse julgamento de fato. E aí é outra área que a gente precisa perguntar. Como eu sou e como as pessoas olham para mim e me julgam. Como é que essas pessoas entendem o meu comportamento. E aí o hábito vai trazer um pouco dessa característica para você, né? Naturalmente. Vai trazer. Porque você é aquela pessoa que não se compromete com o outro,
tá? As rotinas de estudo, eu tenho muito aluno meu que acompanha minhas lives, né? Você tem um grupo de estudos, onde você tem um compromisso para fazer determinado trabalho, e quando chega no dia de fazer o trabalho, você não faz o trabalho. E o que é que acontece? Aquela falta de compromisso que você tem com um colega ou com um grupo de trabalho, você termina perdendo o respeito àquelas pessoas. Porque todas as vezes que você está em um grupo de trabalho, você não cumpre com o que deveria, não é? Além da falta de responsabilidade, essa falta de responsabilidade se tornou um hábito, e um hábito ruim. E aí a live de hoje traz justamente esse questionamento: até que ponto os meus hábitos estão me prejudicando? Estão me levando para um caminho que eu não quero? E aí surge a questão da oportunidade. O que é que acontece? Quando o meu comportamento diz muito sobre quem eu sou, e aí a falta de responsabilidade se torna uma rotina, as pessoas não vão mais confiar em você. E aí você perde a oportunidade de trabalho, às vezes uma chance de progredir na empresa, porque aquele hábito ruim tornou você uma pessoa irresponsável. Né? E é uma coisa que eu falo muito em sala de aula. Gente, cuidado, porque sala de aula é um filtro. Você pode ter muitas responsabilidades em sala de aula, pode fazer muitas amizades e pode criar um hábito. E quando você sai dali, se surge um emprego, uma oportunidade, será que o colega vai indicar você? Ou ele vai entender que você tinha um hábito tão ruim e tinha um comportamento tão ruim naquele momento, naquele período que você foi? É um relacionamento, né? 4 anos você convive com a pessoa. Se você conseguir levar a graduação, por exemplo, o mestrado são 2 anos, doutorado 4 anos, você mantém um relacionamento com uma pessoa de 4 anos e você está mostrando a ela quem você é. E de repente aparece uma oportunidade e as pessoas não indicam você. Porque aquele lugar também serve como network. E aí você vai se perguntar também: será que as pessoas me indicam para uma vaga de trabalho? E aí se você perguntar isso às pessoas, as pessoas vão dizer a você: não, porque você tem um hábito ruim, que durante os 4 anos a gente não entendeu que você era uma pessoa responsável, ou uma pessoa que não era comprometida com o grupo, com a sala, com os trabalhos. Né? No ambiente de trabalho, vamos sair um pouquinho de sala de aula, no ambiente de trabalho, se você tem um mau hábito de não executar as tarefas como devem ser executadas, as pessoas começam a fazer um juízo de valor de você também. Então o hábito é muito importante para a gente refletir o que significa e como eu estou lidando com as pessoas e como elas estão me enxergando naquele ambiente. Tá? O povo tá entrando, coisa boa. Então, na live de hoje, 7 hábitos importantes para o seu desenvolvimento. Aí você julga como profissional ou como pessoal, tá? Mas o que são hábitos? Hábitos são ações que se repetem, né? Ações que você faz todos os dias. Ações que você repete muitas vezes involuntariamente. E essa questão involuntária faz com que você faça algo muitas vezes sem perceber. E esse hábito vai ditar o seu comportamento. Então, se você tem um hábito todos os dias, levanta, toma água, vai chegar uma hora que esse hábito vai ser involuntário, porque o seu cérebro está entendendo que você já faz aquilo naturalmente, não é? Então, toda vez que eu perceber que eu faço algo repetido e que aquilo está na minha vida com frequência, isso já se tornou um hábito, tá? É horário de levantar, horário de acordar, de dormir, um horário de estudar. Muitas vezes, tinha um amigo meu que ligava para o pai todo dia no horário igual. Isso é um hábito. Então, quando dá aquele horário, ele já sabe, involuntariamente ele já sabe que é um hábito.
Mas aí a gente precisa treinar o nosso cérebro, porque o nosso cérebro é safado, né? Ele é sacana com a gente. Ele diz a você que o melhor tem que ser o mais confortável, que o melhor é ficar na cama, é dormir até tarde. O seu cérebro vai sabotar você 24 horas. E o subconsciente tá, embora você não entenda, mas ele tá ativado. E esse hábito, ele fica no subconsciente. E aí você vai terminar executando as tarefas sem nem perceber. E aí é onde mora o perigo, de verdade. E aí, pra gente começar a nossa live de hoje, primeiro a gente precisa entender que os hábitos, eles podem ser ignorados. Podem ser ignorados. Totalmente ignorados. Como assim pode ser ignorado? Você pode ter um hábito e ignorar esse hábito. Eu não quero mais ter esse hábito na minha vida. O hábito, ele pode ser quebrado, ele pode ser alterado, ele pode ser substituído. Vamos lá. Hora de almoço. Você tem aquele hábito de comer aquele docinho. Eu estou fazendo isso. Você tem o hábito de comer doce. Doce para mim é um perigo. Adoro doce. Eu estou substituindo o doce pela água. Quando eu tomo água e começo a fazer outra atividade, eu já esqueço o doce. É fácil? Não. É simples, mas não é fácil. Mas pode ser substituído. Se era um hábito, toda hora de almoço, comer uma balinha, um docinho, eu posso substituir isso. Isso está me prejudicando? Tá. Então eu vou tirar esse hábito ou vou substituir. Que pode, é muito melhor você substituir do que ignorar. O que é que acontece quando a gente ignora um hábito? O nosso cérebro, vem a questão da abstinência, né? E aí o nosso cérebro começa a cobrar de você algo que está faltando naquele momento. E se está faltando naquele momento, ele vai te cobrar. E o nosso organismo vai começar a pedir esse hábito para voltar. E aí vem as sensações, né? Sensação de angústia, de tristeza. Muitas vezes, dependendo do grau da vontade, na relação de comida, por exemplo, a pessoa pode até ficar tremendo. Não é? Abstinência. Pessoa que toma café, muito café. Eu gosto de café. Essa pessoa que toma muito café. Quando toma aquele cafezão, fica tremendo. É um hábito. Então, o que é que eu posso substituir? Então, a gente já quebra essa crença de que hábito não pode ser quebrado. Ah, eu levantava da cama e não forrava a minha cama. Tem um livro, inclusive falando sobre isso. Não é? O hábito de forrar sua cama. Você precisa forrar sua cama quando acorda. E é um hábito que eu alterei completamente. Eu levantava, eu moro só desde muito nova. Eu tô com um negócio no olho aqui, não sei o que é. Eu moro só desde muito nova, né? E aí eu tinha um hábito de levantar. E olha a força do hábito, como funciona. Se você se identifica com esse hábito, me fala. Eu levantava, ia trabalhar, ia dar aula. E voltava. E o que eu respondia para mim, porque o nosso cérebro justifica. Eu dizia o seguinte: não vou arrumar a cama, porque eu vou voltar para casa. Sou eu que durmo nela, então eu vou voltar e vou dormir com ela assanhada. E isso ia passando o tempo, ia passando os dias. E isso durante muito tempo. Até eu ter consciência de que forrar a cama é muito importante. E se você trabalha dentro do seu quarto, melhor ainda, ela precisa estar organizada. Quando você vê sua cama organizada, forrada, você entende que você conseguiu executar uma tarefa. E aí onde vem a recompensa, que eu vou falar daqui a pouquinho do loop do hábito. Então, são situações que você começa a executar naturalmente. Quando você percebe que aquilo ali prejudica você, eu ficava meio que agoniada, mas eu não entendi o que era que estava acontecendo. Até que um dia eu tive consciência disso e comecei a forrar a cama. Hoje eu não consigo levantar da cama e deixar um segundo minha cama desforrada. Assim que eu acordo, eu já forro. E aí fui adicionando alguns hábitos, né, alterando alguns hábitos ou adicionando alguns hábitos à minha rotina, que é muito legal.
tá? Então, os hábitos, eles podem ser ignorados, alterados e substituídos. É bom a gente ter certeza disso, tá? Para a partir de hoje a gente já começar a entender. Vamos lá. Vamos começar com o primeiro hábito. Então, qual seria o primeiro hábito? O primeiro hábito que a maioria das pessoas tem, e pessoas de sucesso, pessoas que têm uma mente de sucesso e que conseguem executar os seus projetos e que conseguem atingir seus objetivos. Essas pessoas, e não sou eu que estou dizendo, isso é pesquisa, isso é dado, tá? Pessoas eliminam o hábito de assistir televisão. É louco isso, né? Eliminam completamente. E aí você vai fazer você vai pensar o seguinte: quantas pessoas eu conheço que têm sucesso emocional, financeiro, que passam o dia assistindo televisão, ou que chegam à noite e estão assistindo televisão? Não é que eu não assisto televisão, eu assisto televisão, mas isso não é um hábito para mim. Então eu não assisto televisão. E aí você vai na casa de uma pessoa, ela até pode ter uma televisão de 50 polegadas, mas a televisão está desligada. E aí você se pergunta, para que aquela pessoa tem uma televisão tão grande se nem liga? Ela não liga, porque esse hábito não faz parte mais da vida dela. As pessoas de sucesso que trabalham o seu desenvolvimento não assistem televisão. E aí, o contrário disso, você vê aquelas pessoas que não conseguem progredir, que não conseguem... Tem televisores enormes nas suas casas. Elas passam horas da vida dela assistindo televisão. Então, esse é um tipo de hábito que, se você substituir, você começa a trabalhar o seu desenvolvimento. Ora, o que é a televisão se não é nada mais, nada menos do que você desligar o seu cérebro? Quando você desliga a televisão, você fica 100% passivo. Que ela ainda é mais diferente do que as redes sociais. Porque as redes sociais, você interage, você compartilha, você responde. Mas a televisão não. A televisão está ali falando para você, só jogando informações e você recebendo. Você é um sujeito completamente passivo. Ou seja, você desliga o cérebro para absorver aquela informação e você não pode dialogar, você não tem um feedback. Por que você não tem um feedback? Porque ela não te dá a oportunidade de responder, de resposta. Então, o primeiro hábito é esse. Você precisa entender que a televisão, ela não é um hábito que vai fazer você ter desenvolvimento. E aí você se pergunta, tá, e ao invés de assistir televisão, o que é que eu posso fazer? Você pode ler um livro. Você pode assistir ou ouvir aquele podcast que você tanto quer ouvir e não tem tempo para ouvir. Quanto tempo durou a novela? Um programa como Luciano Huck, o Faustão, enfim. Quanto tempo? Desliga a TV e vai ler um livro. Vai ouvir uma palestra. Vai pegar aquele PDF que você baixou nas redes sociais com algumas dicas para que você possa se desenvolver. Vai ler aquele livro, aquele PDF. Então, começa a substituir, tá? Então, substitui a presença da televisão para algo que possa te gerar um pensamento mais crítico. Talvez até Netflix, eu até falo da Netflix, mas tem algumas séries na Netflix que são bem legais e que pode ajudar você em muitos contextos. Você pode até substituir a televisão, embora a Netflix seja um veículo passivo também, mas ela está ali gerando conhecimento, produzindo conhecimento. Então, algumas séries você pode assistir
e trazer conhecimento dessas séries também. Então, é uma questão de avaliação. Então, se você substitui essa televisão aberta, tradicional, tá, por algo que você possa obter conhecimento e que você entenda que aquilo ali vai te ajudar de alguma forma no teu crescimento intelectual, financeiro, pessoal, né? Que as áreas da tua vida possam melhorar. Esse é o primeiro hábito, parar de assistir televisão. Outro hábito de algumas pessoas que têm sucesso é andar com livros. Você sempre está andando com livros. Eu tenho vários livros. Os livros na sala, tem aqui em cima, ó. Bora Vender, Fator do Enriquecimento, do 1000 ao Milhão. Tem outros aqui, tem um livro aqui muito legal aqui, ó. Quem Mexeu no Meu Queijo. Os Segredos da Mente Milionária, para você lidar com o dinheiro, saber lidar com o dinheiro, Poder da Ação, O Milagre da Manhã. Então são livros que eu já li e que me ajudam a desenvolver pessoalmente e profissionalmente, porque isso vai mudar o meu comportamento. Vai mudar o meu comportamento em todas as áreas. E isso é incrível. Porque as pessoas que estão ao redor terminam entendendo o que está acontecendo. Porque você muda completamente. Então, o segundo hábito é andar com livros. Por que, Simone, andar com livros? Porque você andando com o livro, quando você tiver um intervalo no teu trabalho, quando você estiver no ônibus, quando você tiver uma oportunidade de pegar aquele livro e continuar lendo, você não vai esperar chegar em casa. E aí, chegando em casa, tem outras obrigações ou outras atividades, e aí você vai deixando aquele livro para ler depois. Quando você está com o livro na bolsa, não. Então, se você tem um livro da semana, eu voltei a publicar os livros da semana. Então, toda sexta-feira eu vou dar uma indicação de livro, tá? Então, quando você está com o livro na bolsa, fica muito mais fácil de você continuar a leitura. Ok? Então, isso é um hábito que vai melhorar o teu desenvolvimento. E a leitura ajuda qualquer pessoa, contribui para qualquer pessoa crescer, né? Pessoalmente e profissionalmente. Conhecimento nunca é demais. Então, a gente não pode esquecer disso. Se tiver de gastar o seu dinheiro, gaste com livros. E hoje a facilidade está bem maior. Ah, não, Simone, eu não vou andar com livros. Eu tenho o PDF de um livro X e vou andar com o meu PDF no meu celular. E aí eu tenho a oportunidade de ler o livro no meu celular de boa. Ótimo, não tem problema. O problema tinha no passado, quando eu estudava, que não tinha essa quantidade de informações que existem hoje. Não tinha livros suficientes para a gente ler, a gente tinha que ir para a biblioteca, era um sufoco danado. Mas hoje não, hoje você não lê se você não quiser. E aí você vem com a desculpa, e aí desculpa não cola mais, porque a oportunidade você tem, livros tem à vontade aí, para você baixar uma biblioteca inteira no seu celular, tá? Então, o segundo hábito que é importante para o seu desenvolvimento é ler, ler, ler. Não pode esquecer, tem que ler muito. Terceiro hábito, não culpar os outros pelos seus problemas. Sabe aquela pessoa que não se responsabiliza por nada? Tem até um livro falando sobre isso, do Paulo Vieira, que é o Poder da Autorresponsabilidade. Eu tenho ele, é um pocket livro pequenininho e você consegue comprar em qualquer livraria. Eu acho que tem até para baixar também. Então, sabe aquelas pessoas que culpam todas as outras por não acertar? Você faz algo de errado e você não assume as responsabilidades. Você não chega para a pessoa e diz, tá, fulano, eu errei. E agora? Como é que a gente pode consertar isso? Ou chega para o outro e diz assim, fulano, me perdoa. De fato, eu errei. Me desculpe. Agora, a partir de agora, vamos corrigir esses erros. Será que você faz isso? É importante, isso é um hábito, gente. Isso é um hábito. Um hábito que vai desenvolver você para um lugar que você nem imagina. E, sobretudo, o respeito das pessoas. Olha como é legal você chegar para alguém, você errou, você assume a responsabilidade e diz para a pessoa, fulano, desculpa, eu errei. Mas isso é fácil? É simples, mas também não é fácil.
Porque vem a questão do orgulho. Eu fazia isso no passado? Não. Sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, inclusive. Mas eu comecei a exercitar, a não culpar os outros. Ah, porque você não tem o sonho, o emprego da sua vida, porque você não tem a conta bancária que tanto você quer. Para de culpar os outros. O lugar que você está foi uma escolha sua, não foi a escolha de outras pessoas. Agora, claro, existem as circunstâncias, existem. Mas o que eu posso fazer com o que eu tenho no momento? Percebe a diferença? Então eu vou assumir a minha responsabilidade. Eu posso estar num apartamento de 1 milhão? Não posso. Se eu estiver num apartamento de 1 milhão, eu vou estar devendo alguém. Então eu vou assumir as responsabilidades. E não vou culpar o outro, muito pelo contrário. Se eu realmente, um apartamento de 1 milhão é importante para mim, eu vou batalhar para conseguir aquele apartamento de 1 milhão. Ah, um carro é importante para você, uma viagem, um tour na Europa é importante para você. Não vai culpar teu pai, tua mãe, quem seja lá quem for, porque você não conseguiu isso. Assume as responsabilidades. Começa com esse hábito de olhar para você e assumir essa responsabilidade e correr atrás do que você quer. Isso também é um hábito. Começa a assumir, olha para você. Como é que você acorda de manhã? Você acorda de manhã bem feliz ou você acorda pela manhã chateado? Porque é o lugar que você trabalha não é um lugar bacana. Essa responsabilidade é sua. Quem escolheu estar nesse lugar foi você, não foram as outras pessoas. Quando eu estou trabalhando em um lugar que aquele lugar não me faz feliz, eu saio. A história lá do pegue seu banquinho e saia de fininho. Eu saio e não tem essa história não de... eu vou até fazer uma live sobre segurança e liberdade. Não tem essa história não. Eu não quero segurança não, eu quero liberdade. Eu fiz uma escolha na minha vida, eu quero liberdade, mas essa responsabilidade é minha. Não é das outras pessoas. Se o lugar não me faz feliz, eu tenho que entender, agradecer aquelas pessoas que me deram aquela oportunidade. Muito obrigada. Agradecer a Papai do Céu e dizer, esse lugar aqui não me pertence mais, mas eu não posso culpar as outras pessoas. Ah, Simone, mas tem alguém que é sacana, que quer fazer... Tudo bem, isso é ele. Ele quer fazer sacanagem, ela quer fazer sacanagem, é um problema dela. Você não quer participar disso. Cada um é responsável por aquilo que executa. Então, se você não topa estar num lugar onde as pessoas te pressionam, no lugar que você não gosta, seja ele qual for, um casamento, um relacionamento, um trabalho, uma amizade, sai dali, não culpa ninguém, você não é obrigado a nada. Isso eu digo sempre, você não é obrigado a nada, inclusive a estar aqui. Então é muito importante, nesse terceiro ponto do hábito, para o seu desenvolvimento, você assumir as responsabilidades. Crie esse hábito em você de assumir as responsabilidades e parar de culpar as outras pessoas. Ah, porque meu pai me abandonou, tudo bem, isso foi um problema dele. Abandonou, você já cresceu, já está bem, bola para frente, levanta a cabeça e vai assumir aquilo que tu queres. Aquilo que tu quer correr atrás e que tu acredita, que te deixa imensamente feliz. Você não pode mudar o passado. Ah, meu marido me deixou. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ah, mas a culpa é dele. Assume a tua responsabilidade. Acabou o relacionamento. Cada um teve sua parcela de culpa. Não é só um que é culpado. E segue em frente. Assume tuas responsabilidades. E deixa o outro partir. E vai viver a tua vida. A gente só está aqui para ser feliz. Se não for por isso, não vale a pena, né? Pelo menos para mim, não vale a pena. Outro ponto importante, né? Como eu posso ajudar o outro? Eu me preocupo muito com isso também. Isso é um hábito, né? Eu tive alguns ensinamentos no passado, bem lá no passado, quando eu tinha uns 15 anos, que a gente não... Eu vi isso uma vez de um padre, que a gente não pode perder a oportunidade de ajudar outras pessoas, sabe? Isso é muito importante. Isso é um hábito também. Então, toda vez que eu tenho uma oportunidade de ajudar outras pessoas, seja lá como for, uma palavra, financeiramente, um apoio de alguma forma,
Se eu puder e tiver a oportunidade de ajudar essa pessoa, eu vou ajudar. Como eu posso lhe ajudar? Mas o que acontece na maioria das vezes? As pessoas erram e nós fazemos o quê? Crucificamos essa pessoa. Apontamos falhas, defeitos. Então a gente pode trazer isso para o trabalho. Vamos trazer isso para o trabalho. Um colega seu, uma colega sua erra. Ao invés de você chegar para ele e dizer assim: fulano, no que eu posso ajudar você? Você vai lá e critica. Você diz que está errado. Você faz isso, você faz aquilo, você não presta. Você chega lá e pergunta. Faz a tua parte. Isso também é um hábito. Fulano, você quer ajuda? Você tem alguma coisa que eu possa te ajudar nesse momento? E aí ela vai dizer se sim ou se não. Mas isso não é um problema seu. Você está fazendo a sua parte. Se ela realmente quiser ajuda, você vai ajudar. E esse hábito de ajudar é incrível. Porque gera um ato de reciprocidade. A pessoa começa a olhar para você de forma diferente. Agora, isso não pode ser feito de maneira forçada, tá? Isso é um hábito, mas não pode ser de maneira forçada. Por que não pode ser de maneira forçada? Ou no intuito de ganhar alguma coisa em troca. Porque a lei da natureza funciona exatamente assim. Tudo que a gente faz para o outro, você tem de volta. Mas se você faz por interesse, naturalmente não vai voltar muita coisa boa para você. Então, faz esse exercício, tá? Faz esse exercício. Para de julgar os outros e tenta ajudar. Perguntar ao outro, o que é que eu posso lhe ajudar nesse ponto? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Às vezes nem tem. Às vezes você não pode ajudar. Você pergunta, tá lá, né? Uma pessoa solícita. Eu posso te ajudar de alguma forma? E aí, quando a gente exercita a empatia, né? A vontade de ajudar o outro, isso é tão bacana, porque você se sente, a outra pessoa se sente acolhida e entende que não está só no barco. O vendaval vai chegar e tem uma pessoa ali que pode segurar a sua mão. E isso é muito legal. Isso faz parte do desenvolvimento. Significa dizer que você é melhor que as outras pessoas? Não. Você está desenvolvendo esse hábito humano que deveria ser natural, mas não é. Ainda não é, mas eu creio que vai ser. De ajudar as outras pessoas sem julgamento, sabe? Então isso também é um hábito. E aí não só no trabalho, mas em casa também. Né? No que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer diferente? Às vezes você tem uma mãe que não quer que você faça nada. Mas olha, sempre tem alguma coisa que você pode ajudar sua mãe em casa. Então, mãe, o que é que eu posso fazer para ajudar você nessa questão? Certo? Então, o quarto é como você pode ajudar o outro. Então, você vai analisar aí como é que você pode ajudar. O quinto é escutar atentamente. Isso é muito importante. O exercício da escuta atenta é uma das coisas mais brilhantes que eu aprendi nos últimos 3 anos. De deixar a pessoa terminar de falar. Sabe quando você chega perto da pessoa e você vai contar algo que ela já sabe? E aí ela chega e diz, já sei. Ela não termina, você... não espera você terminar de falar. Ou quando você está falando algo que a pessoa não tem muita paciência. Às vezes você é uma pessoa prolixa, né? Uma pessoa que demora, que faz arrudeios. É o seu jeito de abordar. E a pessoa não tem paciência, muita paciência com isso não. E aí o que é que acontece? Quando eu não tenho uma escuta atenta, uma escuta atenciosa, eu perco a oportunidade, talvez, de receber uma informação no final daquele diálogo que possa me ajudar de alguma forma, ou traga alguma informação que eu não sabia daquele assunto. Percebe? Então, você exercitar a escuta atenta e finalizar, saber finalizar o que o outro está falando é muito importante. Isso é uma coisa que me deixa muito chateada com as pessoas. E as pessoas que estão ao meu redor, eu sempre falo, fulano, deixe o outro terminar o raciocínio dele. Né? Hoje eu aprendi uma técnica que, quando eu estou falando que a pessoa não deixa
eu me calo e digo, eu não terminei ainda, deixa eu terminar. Aí a pessoa olha, respira e tá bom, vou deixar. E eu termino de falar. Eita, mas era. Aí a pessoa faz, eita, mas era assim, né? É, exatamente. Percebe? Então, quando a gente tem esse exercício de treinar e ouvir o outro, é muito bacana, porque faz com que ele entenda que é preciso escutar também, porque vai ter a hora dele de ouvir, né? De falar, e vai precisar que eu escute também. Então é uma troca. E aí a gente volta com a empatia novamente. Se eu quero que o outro me escute, eu também quero ouvir, que ele me escute. Se eu quero que ele me escute, ele também vai me ouvir da mesma forma. Então eu preciso concluir o raciocínio. Isso é um hábito. Cortar as pessoas, né? Cortar as pessoas. Várias vezes. Os homens, meninos, os homens têm muito isso, viu? Tem uma mania terrível das meninas estarem falando e os homens interrompem. Eu não permito que isso aconteça mais. Quando eu estou em uma reunião que alguém me interrompe, eu digo na mesma hora, olha, eu não terminei de falar ainda. Então você espera eu terminar para depois se argumentar. Ponto. Aí a pessoa entendeu o tom, opa, eita, ela não pode ser interrompida, eu preciso terminar meu raciocínio, ora bolas. Sabe? E aí, mulheres, acorde para essa questão. Se tem alguém que interrompe a sua fala, interrompa a fala dele imediatamente e diga que você não terminou. Isso é muito importante, tá? Outra coisa, 6. Sempre olhar para frente, né, gente? Sempre olhar para frente. Você está no processo de desenvolvimento, às vezes acontece um problema e você desiste, você fica cabisbaixo. Não, foca lá na frente. Às vezes você está num trabalho, tem fulano que está fazendo um trabalho melhor que eu, está querendo competir. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque quando tem um colega de trabalho que está querendo competir com você, ele está querendo criar um problema. E aí você precisa saber o que você quer e para onde você quer ir, para não perder seu tempo. Porque na medida que você olha para o lado, você deixa de olhar para frente. E deixando de olhar para frente é um passo mais devagar que você está dando. Então eu quero sempre focar no meu objetivo, para onde eu estou indo. O que é que eu quero da minha vida? Porque senão, em cada momento que você olhar para o colega, olhar para a situação, olhar para a circunstância, você deixa de fazer o que realmente você quer. Então, olha para frente. Olha para frente, né? Não perde tempo. Como nadador. Nadador, quando ele quer ganhar, ele não olha para o cara do lado. Ele vai para frente e até chegar lá na paredezinha da piscina. Se ele for olhar para o lado, desacelera o movimento. Isso é um hábito também. Para de se importar com o que o outro está falando, com o que o outro quer de você. Para. Tenha consciência do que você quer, do que você está fazendo, se o que você está fazendo está lhe prejudicando de alguma forma, está prejudicando as outras pessoas. E começa, de olho na meta, foco. Lá na frente, meu objetivo é chegar lá na frente e nada pode me impedir. Se eu olho para o lado, perco a chance de chegar primeiro. E o primeiro lugar é melhor do que o melhor lugar. Entendam isso, tá? O primeiro lugar a gente nunca esquece. Agora o melhor, sempre tem alguém melhor, né? Agora o primeiro não. Outra coisa, e um ponto assim, primordial para quem está trabalhando em desenvolvimento. Se preocupar onde você pode melhorar. Onde é que você pode melhorar no que você está fazendo? As minhas lives, o que eu posso melhorar? Eu preciso do feedback de vocês. Quando eu faço uma enquete, eu preciso do feedback de vocês. Né? O que eu posso melhorar nessas lives, nesses encontros, nos meus vídeos? O que eu posso melhorar? Porque só dizer que tá bom, tudo bem, tá bom. Mas pode melhorar de alguma forma? E aí a preocupação de onde pode melhorar, meio que quebra, sabe, aquele egoísmo
e aquele egocentrismo de que você é bom, tão bom que você não precisa de observações, que você não precisa que as pessoas te digam se o que você está fazendo é legal, não é, se está servindo de alguma forma. Quando você exercita o hábito de perguntar às pessoas no que você pode melhorar, você entende que você não precisa do 10, que o 9,5, ele serve aquele meio pontinho para que você ajuste para ficar cada vez melhor. Então, ao invés de se preocupar com o que você está fazendo seja perfeito, se preocupe em perguntar às pessoas no que você pode melhorar. E se você tiver um amigo que fala isso para você, é incrível. É incrível. Eu tenho uma amiga que fala isso. Quando ela me perguntava alguma coisa, ela, mas todo mundo falou diferente de você. Eu digo, mas nem todo mundo fala a verdade, né? Eu estou falando a minha verdade e estou sendo sincera com você, porque eu quero que você melhore. Eu quero que você fique mais bonita. Eu quero que você seja um excelente profissional. Então, precisa de um ajuste, um pequeno ajuste nesse momento, não é? Agora, claro, você vai ouvir esse ajuste de qualquer pessoa? Não. Você vai ouvir esse ajuste que tem autoridade para falar daquilo que você está fazendo. Ora, se eu dou aula e alguém vai avaliar minha aula, eu preciso que seja uma pessoa com autoridade maior que a minha. Uma pessoa que tem uma experiência maior. Essa pessoa tem condições de avaliar a minha aula. Ótimo. E tem condições de dizer assim, Simone, melhora nesse ponto. Uma coach que tem uma experiência maior, que tem mais tempo de trabalho, que tem mais horas de atendimento, tem condições de chegar para mim e dizer assim, Simone, melhora nesse aspecto. Você está muito bem, mas melhora nesse ponto que você vai ficar ainda melhor. Ajuste esse ponto que você vai ficar ainda melhor. Isso é incrível, porque você está em desenvolvimento, quem está em desenvolvimento não para. E quando você tem consciência que você pode mudar e melhorar sempre, você entende que a vida não acabou. Aí você percebe que a sua vida começou agora. Minha vida começou aos 35 anos. Todo o passado foi perdido. Aprendi muito, mas eu não me conhecia, eu não tinha clareza de quem eu era. Eu não tinha clareza dos meus hábitos. Eu não tinha clareza que os meus hábitos poderiam ser mudados, ser transformados. Eu não tinha clareza que eu poderia ajudar as outras pessoas. Então, quando a gente tem essa clareza, o nosso desenvolvimento se torna cada vez melhor. E hoje eu sou melhor que ontem. E hoje eu sou pior que amanhã, porque amanhã eu quero estar melhor que hoje. Mas tudo isso acontece quando a gente muda os nossos hábitos. Isso é muito importante. E aí, existe um ciclo, né? Depois que eu falei aqui, finalizei, né? Se preocupar onde você pode melhorar, que é o 7º hábito, né? O primeiro é deixar de ver TV. O segundo é andar com livros, sempre estar lendo muito. O terceiro é não culpar os outros, ter a autorresponsabilidade por tudo que você faz. Como você pode ajudar os outros é o 4º hábito, né? De que forma você pode ajudar os outros ao invés de criticar. 5º hábito, escutar mais as pessoas, deixar elas concluírem, né? O seu raciocínio, o que elas querem falar para você, né? Sem competição, você deixa ela falar. Escuta atenta, exercita. Toda vez que você tiver vontade de falar, você cala e deixa ela concluir. Esse é o 5º hábito. O 6º hábito é olhar para frente. Para de competição. Olha para frente, foco nos objetivos. Você precisa se desenvolver. Se olha muito para o lado, perde o time. Deixa de olhar para frente, tem uma pedra, tropeça. Então, 6º hábito, olha sempre para frente. Foco na meta. E 7º e último, pare de se preocupar com elogios, né? Se preocupe com o que você pode melhorar, tá? Desfoque dos elogios, que também é muito bom, mas toda vez que vier um elogio, você pergunta, tá, beleza, mas o que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso
ajustar aqui? Tem alguma coisa que você pode me indicar para me ajustar? Então, esses 7 hábitos vão dar um boom na sua vida pessoal e profissional, porque esses hábitos mudam também o teu comportamento na empresa, junto com as outras pessoas, não é? Os teus líderes vão começar a perceber como você está se comportando. E aí tem o ciclo, né? O loop do hábito, que é justamente quando você começa no hábito, depois você tem uma rotina do hábito e na sequência tem a recompensa. E tem um livro que fala muito bem sobre o loop do hábito, que é O Poder do Hábito. É um livro amarelinho, que eu li ele em PDF. Você pode comprar O Poder do Hábito, tem uns desenhozinhos de um rapaz e um bonequinho andando, e lá no final tem um bonequinho preto saindo da caixa. Tá? O Poder do Hábito é um livro que eu indico para você ler e começar a mudar, entender como você pode mudar seus hábitos, entender como é o loop do hábito, né? E sabendo que toda vez que eu mudo meu hábito, eu tenho uma recompensa. Vai ter uma rotina, dessa rotina vai ter uma recompensa. Naturalmente, isso vai acontecer. Quando eu forro a minha cama, a recompensa é de vê-la organizada durante todo o dia. É de voltar para casa, ela está organizada. Isso é uma grande recompensa, eu fico super feliz com isso. E isso virou um hábito, porque eu já faço isso naturalmente, inconscientemente. Eu separei aqui a anatomia do hábito, existem quatro perfis de hábito, né? Que é o hábito inconsciente sem habilidade, que é aquele hábito que você não sabe fazer e você não tem habilidade porque você não tem, nunca fez, não é? É inconsciente, você não consegue fazer. Tem aquele hábito consciente sem habilidade, e aí eu posso trazer a metáfora do carro, né? Você tem um carro, você sabe como é dirigir, mas você não tem habilidade para isso. Então você sabe que tem uma marcha, você sabe que tem pedal, você sabe que tem um pneu, tem a direção, você sabe tudo isso, tem consciência disso. Mas você não tem hábito, porque você nunca fez. Então você não tem como dirigir. Então é uma consciência sem hábito. O quarto, consciência com hábito. Você tem consciência daquilo e você faz aquilo todas as vezes, né? Forrar a cama, eu tenho consciência de que tenho que forrar a cama. Tomar banho, eu tenho consciência que tenho que tomar banho e tenho um hábito de tomar banho todos os dias. E o hábito melhor, que é o nível que você precisa chegar, que é o inconsciente com habilidade. O que é? Hoje eu forro minha cama inconscientemente. Levanto, já acordo, já forro. E aí eu tenho no meu horário da manhã, que são 5 hábitos, né, que se tornaram rotina, que é levanto, forro a cama, faço alongamento, vou tomar água com limão, corro pro banheiro, vou tomar banho. Então, esses 5 hábitos, para mim, já é inconsciente. Eu já faço o roteiro naturalmente, tá? Então, isso já virou inconsciente. Você precisa entender que esses hábitos de ler, parar de assistir televisão, precisa ser um hábito inconsciente. Você não sentir mais falta de assistir televisão, de não ligar a televisão. Isso é importante, tá? Então, o objetivo para o seu desenvolvimento é criar um hábito inconsciente com habilidade. Quando você dirige, quem estiver aqui na live e sabe dirigir, entende que quando eu vou dirigir, eu não fico pensando, eu tenho que passar a primeira marcha, a segunda marcha, tenho que colocar o pé na embreagem, não, isso acontece inconscientemente. Por quê? Porque eu já tenho um hábito de fazer aquilo ali. Então eu não preciso mais ter consciência dos movimentos durante a direção do que eu tenho que fazer. Ele virou um hábito inconsciente. Então, eu entro no carro, ligo a chave e já passo a primeira e o pé trabalha, e a mão trabalha, o olhar trabalha nos retrovisores, né, os 3 retrovisores. Isso muito automaticamente. Porque virou um hábito inconsciente que você faz todos os dias. Então, o objetivo do hábito para o seu desenvolvimento é chegar nesse nível, inconsciente com habilidade. Toda noite precisa ler. Antes de dormir, separa meia hora e lê. O livro tem que estar na cabeceira da cama. Tem livro aqui por tudo quanto é canto. Tem um livro ali, PNL, do lado da minha cama. Tem livro aqui
Tem livro lá fora, em todo lugar tem livro. Tem livro no carro, tem livro na bolsa, olha, tem livro tudo quanto é canto. Porque isso precisa se tornar um hábito. Ah, eu sempre tive esse hábito da leitura? Não tive, porque eu cresci numa casa que as pessoas não liam. Não liam, fica muito difícil você crescer com esse hábito. Mas quando você toma consciência que isso é importante para o seu desenvolvimento, você começa a exercitar. Quando você exercita, isso vira um hábito, vira uma rotina. E depois que vira rotina, vira um hábito inconsciente. E esse é o objetivo. Ah, eu não gosto de estudar. No mestrado, tinha livro que eu não entendia de jeito nenhum. Eu li o livro uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eita, só vim compreender na 5ª vez. Porque o livro era complexo, precisava de uma resistência maior, de um foco maior. Aí isso acontece em todas as leituras? Não. Tem leitura que você lê e compreende muito rapidamente. Mas o que não pode é você desistir. Ou você ignorar. Não quero ter o hábito da leitura. Então, se você está trabalhando no seu desenvolvimento, quer ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, se você seguir passo a passo aqui essas dicas, pode ter certeza que naturalmente você vai perceber, até a sua respiração vai melhorar, porque você vai ficar mais calmo. Você que não tem paciência de deixar o outro falar, você vai ficar mais calmo. Rapaz, agora eu deixo o outro falar. Eu consigo escutar mais atentamente, né? Eu consigo me preocupar não só com os elogios, mas eu também consigo me preocupar em querer melhorar mais. E eu pergunto às pessoas hoje no que eu posso melhorar. E isso é incrível. Porque você vai entender que o processo de desenvolvimento é constante, é diário. E que não existe aquela pessoa que sabe tudo. Não existe. Não é? Tá bom? Gente, não esquece dos 7 hábitos, que é muito importante para a vida de vocês. Eu tô encerrando a live. Não esquece de curtir. Vai lá no YouTube e curte o meu canal. Compartilha, tá? Aqui da mesma forma, compartilha com as outras pessoas, que é muito importante para mim e muito importante para as pessoas que gostam do trabalho que eu estou executando. Forte abraço e não esquece, força, foco e fé.